Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje, especialmente, nós vamos começar com uma revista nova. A revista é essa aqui, Timóteo e Tito. É a carta, de Timóteo e Tito. E a carta são as cartas do apóstolo Paulo, no qual nós vamos falar da lição 1, que tem como título Personagem das Cartas Pastorais. Então nós vamos, antes de começarmos nosso estudo, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a Deus a sua bênção para este momento. Grande Deus, eterno Pai Celestial, nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, te agradecemos, Pai, por mais esse dia de vida. Agradecemos pela tua graça, a tua misericórdia, o teu amor e o teu perdão. Agradecemos porque tu tem cuidado de nós, tem nos abençoado. E quero te pedir agora, Senhor, que tu perdoes nossos pecados, nossas faltas, tudo aquilo que fazemos que não te agrada. Seja conosco nesses momentos da Escola Bíblica Dominical Online, todos aqueles que vão assistir através das redes sociais, que o Senhor possa estar abençoando, dando compreensão através do teu Santo Espírito, ajudando a nos compreender a tua palavra, para assim sermos edificados por ela. Seja conosco nesse momento, é que eu te peço, já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início, e como sempre, nós vamos ler o texto básico, que está lá em 1 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 1 ao 7, e também tem o 2 Timóteo 1, versículo 1 ao 5, e Tito 1, capítulo 1, versículo 1 a 4. Então vamos ler 1 Timóteo, que é de 1 ao 7. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graças e misericórdia e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. As falsas doutrinas e o Evangelho da Graça. Esse é o título antes do versículo 3. E no versículo 3 diz: Como te roguei, quando partia para a Macedônia, que ficaste em Éfeso, para advertires e alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupassem com fábulas ou com genealogias intermináveis, e que antes produzem controvérsias do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito desse mandamento é o amor e procede de um coração puro, de uma boa consciência e uma fé não fingida. Alguns se desviaram e destas coisas se entregaram à discurso vão. Querem ser mestres da lei, mas não entendem o que dizem, nem com tanta confiança afirmam. Então isso aí foi a palavra do apóstolo Paulo, a carta ao 1 Timóteo. E acontece que nós lemos do versículo 1 ao versículo 7. Agora nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 1 também, que é de 1 a 5. Então, ele fala assim, como título, Salutação à ação de graça. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graças e misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de quem sem cessar faço menção a ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando que tais tuas lágrimas desejo muito ver-te para que me enchia de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, o qual habitou primeiro em sua avó Loide, em tua mãe Eunice. Estou certo que também habito em ti. Bom, o apóstolo Paulo ele se refere a Timóteo como meu amado filho, só que ele não era
filho biológico, né? Vamos dizer assim. Ele era filho na fé, porque foi através da pregação de Paulo que Timóteo veio a se converter e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então é o filho na fé. Agora nós vamos ler Tito, no capítulo 1 também, do versículo 1 ao 4, que diz, o apóstolo Paulo escrevendo a Tito: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. A sua esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Em tempos próprios manifestou sua palavra, e pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. E a Tito, meu verdadeiro filho segundo a fé, que nos é comum, graça e paz na parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Novamente, o apóstolo Paulo refere-se a Tito como filho, só que ele é o filho na fé, né? Porque ele praticamente não teve filho biológico, ele nem se casou, entendeu? Segundo, quando ele fala que Tito é o meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum, porque ele entendia que aqueles que ele aceitava, né, Jesus Cristo através da sua palavra, do seu ensinamento, ele gerava um filho ali na fé. Então, tanto Timóteo como Tito foram filhos na fé de apóstolo Paulo. Agora nós temos o versículo-chave, que é 2 Timóteo 3, 14 e 15, que diz: quanto a você, permanece naquilo que aprendeu e que acredita firmemente, sabendo que o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que pode se tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Tá? Quando o apóstolo Paulo fala isso, ele está se dirigindo a Timóteo, mas é uma palavra para nós, né? Que quando a gente é criado na igreja, desde a nossa infância, nós aprendemos que a Sagrada Escritura e a própria palavra de Deus diz que aquele que ouve, né, mesmo sendo criança, quando ele chegar no tempo do entendimento, né, a maioridade, ele não vai desviar do caminho, ele vai seguir a Cristo como Senhor e Salvador. Qual seria o alvo da lição? O alvo da lição é estudar esta lição, você conhecer os 3 personagens principais nessas cartas, o temperamento deles e suas lutas e suas preocupações com a saúde espiritual das igrejas, tanto o apóstolo Paulo como Timóteo como Tito. E o aluno nessa lição ele será capaz de saber, quer dizer, conhecer os 3 personagens principais nessas cartas, o temperamento deles, suas lutas, suas preocupações com saúde espiritual das igrejas. Isso nós repetimos, né, o que é o alvo da lição. E sentia a similaridade e temperamento ou atitude com os personagens, né? E também agir que identificasse com o personagem a fim de inspirar-se nele para agir em favor da igreja. Nós temos como sugestão, mas essa sugestão inicial que a revista traz, principalmente na revista do professor, é para quando a gente estiver com uma classe presencial. Online a gente não tem condições de fazer. Então vamos partir para a introdução. Cada uma das chamadas cartas pastorais trata das tarefas especiais que tanto Timóteo como Tito tinham que exercer. Em cada carta, Paulo se preocupa com a missão da igreja e a integridade dela. Tá? Então, essa questão o Paulo se preocupava muito com a igreja na questão do evangelismo e de ela crescer na graça e no conhecimento da palavra, né? Bom, nós temos aí o número 1, Paulo, o autor das cartas.
É bom estudar este conselho do experimentado apóstolo Paulo aos jovens, Timóteo e Tito. Paulo está chegando ao fim do seu ministério. Como o próprio autor desta lição, posso sentir com ele as mesmas preocupações com o futuro do Evangelho e a necessidade de nova geração e guardá-lo bem, transmitindo a sã doutrina às gerações futuras. Vivemos dias em que há muita confusão em relação ao Evangelho e o futuro da igreja evangélica. Essas preocupações de Paulo devem ser nossas também. Número 1. Preocupação com os falsos profetas. Paulo deixou Timóteo em Éfeso a fim de tratar problemas de ensino falso, comportamento inadequado e má liderança que surgiram. Alguns falsos líderes estavam desviando a igreja de sua verdadeira missão, criando a controvérsia e discórdia entre os convertidos. Lei em relação à alimentação e foram introduzidos os casamentos e proibidos. Isso quer dizer, o apóstolo Paulo se preocupava com a igreja porque estava tendo os falsos mestres, falsos profetas, e que surgia falsos ensinos, né? Já desde aquela época, como hoje, muitas vezes, nas nossas igrejas evangélicas, tem, às vezes, pessoas que querem ensinar coisas erradas, coisas que não estão na Bíblia. Então, por isso que nós, como pregamos, ensinamos através da palavra de Deus, nós precisamos estar focados na Bíblia. Tudo que nós lemos é preciso estar focado na Bíblia, que é a palavra de Deus. Por isso que eu sempre faço questão de, quando ler algum texto, eu citar a passagem bíblica. É como aqui número 2, que tem a preocupação com a verdade. Em todas essas 3 cartas, a preocupação do apóstolo é com a verdade e que deve ser bem guardada. Bom, isso está lá em 2 Timóteo 1,14. Os irmãos e as irmãs podem depois conferir. E é transmitido a outros, conforme 2 Timóteo 2, versículo 2. Num tempo que não existe verdade absoluta, como o nosso, é necessário ter, como Paulo, total comprometimento com a verdade. Ele foi designado mestre do gentio e na verdade, conforme 1 Timóteo 2, versículo 7. Para Paulo, a igreja é a coluna e fundamento da verdade, conforme 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E é a verdade que leva para a piedade, conforme título 1, versículo 1. Paulo alerta os crentes em relação aos falsos profetas, entre aspas, que desviaram da verdade, fecha aspas. Está em 2 Timóteo 2, versículo 18. Resiste à verdade. Está em 2 Timóteo 3, versículo 8. E recurso está ouvido à verdade. 2 Timóteo 4, versículo 4. Nas 3 cartas, sua autoridade apostólica é firmada. Ao tal ordem é exigir obediência. Ele se preocupa com a sã doutrina e que Timóteo e Tito têm que ensinar. Bom, aí quer dizer, lá no item 2, temos Timóteo, filho na fé de Paulo. Então vamos lá, número 1, conversão. É provável que Timóteo, um jovem de Listra, filho do pai grego e de mãe judia, tenha se convertido durante a primeira viagem missionária de Paulo, quando o apóstolo voltou à região no início da segunda viagem. Timóteo lhe foi recomendado pelos irmãos como fiel discípulo. Assim, Paulo o convidou para fazer parte de sua equipe missionária, conforme 2 Timóteo 1, versículo 3 a 5. Aí tem a questão do ministério, que é o número 2. O ministério por mais de 15 anos, Timóteo foi fiel e companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias. Foi enviado a Tessalônica para se encorajar os irmãos em virtude de perseguições, conforme 1 Tessalonicenses 3, versículo 1 a 10.
trabalhou justamente com Paulo em Corinto, uma cidade difícil, conforme 2 Coríntios 1,19. E ficou com Silas em Bereia, partindo depois para Atenas, conforme Atos 17, versículo 14 e 15. Foi enviado em missão especial à Macedônia, indo depois para Corinto, 1 Coríntios 4, versículo 17. Timóteo estava em Roma durante o primeiro detenção de Paulo, porque, quando este escreveu as 4 cartas da prisão, quer dizer, ele escreveu as cartas na prisão. Ele escreveu para os Filipenses, os Colossenses, os Efésios e o Filemão. A presença de Timóteo é mencionada. Paulo tinha uma grande afeição por Timóteo e chamava-te meu filho, amado e fiel no Senhor, conforme 1 Coríntios 4, versículo 17. Tão grande era a sua confiança nele que o chamou meu cooperador, Romanos 16, versículo 21. E irmão ministro de Deus no Evangelho de Cristo, conforme 1 Tessalonicenses 3, versículo 2. De fato, Paulo podia dizer de Timóteo, entre aspas, não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Fecha aspas. Filipenses 2:20 e Filipenses 2:22. Isso quer dizer que o Timóteo era fiel a Paulo. Ele ali trabalhou junto com ele na questão de pregar o Evangelho, pregar Cristo como Senhor e Salvador, e ele ficou 15 anos nesse ministério junto com Paulo. Por isso que o apóstolo Paulo chamava ele de filho amado, meu filho na fé, porque ele não foi gerado por Paulo, mas acontece que pela fé ele foi gerado. E número 3, jovem. Quando Paulo se encontrou com Timóteo pela primeira vez, ele era bem jovem. Quer dizer, a gente imagina que aí, quando fala bem jovem, naturalmente Timóteo devia ter uns 14, 15 anos. Na sua primeira carta, Paulo incentivou dizendo, entre aspas, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Fecha aspas. Está lá em 1 Timóteo 4, versículo 12, na Bíblia NVI. Na sua segunda carta, o aconselhou, entre aspas, fuja dos desejos malignos da juventude. Fecha aspas. Está em 2 Timóteo 2, versículo 22, da Bíblia NVI. Bom, número 4, temos o título Temperamento. Paulo deixou transparecer que Timóteo tinha espírito tímido, por isso disse, entre aspas, não seja negligente para com os dons que você recebeu. Tá? Fecha aspas. Está lá em 1 Timóteo 4, versículo 14 e 1 Timóteo 6, versículo 20. Parece que Timóteo não tinha muita confiança em si e talvez Paulo se preocupasse com a sua falta de experiência, exortando a ser exemplo dos fiéis. Apesar de pouca idade, ele foi admoestado e não se entregar aos prazeres da mocidade e ao simples exercício físico, mas ao exercício da fé. Aparentemente, Timóteo não gozava de boa saúde e sofria problemas estomacais. Por isso, Paulo orientou a tomar um pouco de vinho, entre aspas, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Fecha aspas. 1 Timóteo 5, 23. Paulo exorta-o, entre aspas, fortifique na graça em Cristo Jesus. Fecha aspas. 2 Timóteo 2, versículo 1. Bom, a gente não pode dizer que o que o Timóteo tinha, mas sim, ele tinha problemas estomacais, acreditava que ele podia ter uma gastrite, uma azia, alguma coisa que ele fazia muitas vezes. Eu, por exemplo, eu já tive problema de gastrite, graças a Deus Jesus me curou. Eu tive problemas também, muito pouco, mas tive problema de azia. E eu sei como um problema de estômago é muito ruim, porque muitas vezes eu não conseguia ficar nem em pé.
Então é muito chato. O estômago é um aparelho digestivo, né? Mas se nós não estiver bem com o estômago, tá um problema muitas vezes. Já te zero, não sei se isso é verdade, mas 90% das dores de cabeça é em decorrência do problema de estomacais, quer dizer, problema do estômago. Então, eu acho que eu até acredito nisso, porque eu, até mesmo depois que eu fiquei curado da gastrite, eu já tinha feito 3 endoscopias e tenho gastrite nervosa, né, que é como se fosse emocional, porque se fosse uma bactéria, a própria doutora que fez a minha coloscopia, né, ela fez a minha endoscopia, né, endoscopia, ela mesmo ela disse que se fosse a questão do de problema de bactéria, não tinha problema, porque ela passava um antibiótico, naturalmente eu ficaria curado. Mas o meu problema era emocional. Então, graças a Deus, eu fiquei curado. Mas é um sofrimento muito ruim, que eu senti até muitas vezes dor de cabeça. Mas, graças a Deus, eu nunca mais senti isso, para a glória de Jesus. Então, vamos lá. Número 5. O futuro do Evangelho. Depois da libertação de Paulo da prisão em Roma, conforme Atos 28, Timóteo e Tito acompanharam numa viagem missionária a Creta, onde Tito permaneceu para ajudar no crescimento da igreja que tinha sido fundada. Paulo e Timóteo continuaram a viagem até a cidade de Éfeso, onde Paulo deixou Timóteo com a responsabilidade de supervisionar a igreja, conforme 1 Timóteo 1, versículo 3. E que responsabilidade! Ele devia combater os falsos mestres que ensinavam doutrinas falsas, eleger e ordenar presbítero, organizar ajuda para as viúvas que eram realmente necessitadas. Então a gente vê a incumbência de Timóteo, né? Ele tinha muita responsabilidade, porque não é fácil muitas vezes você enfrentar aqueles falsos profetas, aquelas pessoas que vêm com outras doutrinas que não é a doutrina da palavra de Deus, que não é o Evangelho de Cristo, né, as boas novas. Então é muito difícil, porque às vezes eles se revoltam também contra aqueles que pregam a palavra de Deus. Mas Paulo planejava visitar Timóteo em Éfeso, mas viu a possibilidade de demorar, por isso escreveu na primeira carta, exortando o jovem Timóteo ao se dedicar, entre aspas, a leitura bíblica pública da Escritura e a exortação e ao ensino. Está em 1 Timóteo 4,13, conforme Bíblia NVI. Ao escrever sua segunda carta a Timóteo, a preocupação de Paulo era com o futuro do Evangelho. Paulo estava para enfrentar a morte iminente pelas mãos do imperador Nero. Durante 30 anos, ele tinha pregado fielmente o Evangelho, plantado as igrejas e defendido a verdade, conforme 2 Timóteo 4, versículo 7. E agora, o que aconteceria com o Evangelho depois de sua morte? Né? Esse jovem introvertido, isso aí é uma pergunta, né? E agora, o que aconteceria com o Evangelho depois de sua morte? Esse jovem introvertido foi dado a tarefa de continuar a obra do Evangelho. Depois da morte de Paulo, a responsabilidade passou a ser de Timóteo. Né? Então, Timóteo foi um substituto de Paulo, né? Até que ele aprendeu muitas coisas com o apóstolo Paulo. Então, o que acontece? Aí agora a gente vai passar para o item 3, que vai falar de Tito, que foi o outro ajudador de apóstolo Paulo, na sua missão, seu ministério, né? Aí vem, número 1, a sua conversão. Como é que deu a conversão de Tito? Tito era um gentio grego, que provavelmente se converteu por intermédio do ministério de Paulo, que o chamou de, entre aspas, o meu companheiro e cooperador, fecha aspas. Está lá em 2 Coríntios 8, 23. Embora Lucas não faça nenhuma menção dele no livro de Atos, Paulo se refere a Tito em 2 Coríntios
e em Gálatas, o livro de Gálatas, né? Número 2. Seu ministério. Paulo reconheceu o dom especial de Tito quando falou do seu ministério tão abençoado em relação aos coríntios. Na segunda carta, ele escreveu a essa igreja. Paulo mencionou 9 vezes o nome de Tito. Entre aspas, agradeço a Deus por ele posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês, pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Fecha aspas. 2 Coríntios 8, versículos 16 e 17 da NVI. Enquanto Paulo estava em Éfeso, durante sua terceira viagem missionária, recebeu notícia perturbadora da igreja de Corinto. Foi Tito o portador da carta dolorosa aos Coríntios, conforme 2 Coríntios 2,4, 2 Coríntios 8,6 e 2 Coríntios 16, 17, que resultou no arrependimento da igreja, conforme 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 5 ao 9. Tito acompanhou Paulo e Barnabé na sua segunda viagem missionária. Os judeus cristãos de Jerusalém insistiram para que Tito fosse circuncidado, mas Paulo decidiu manter-se firme na sua posição e negou a fazer, conforme Gálatas 2, versículo 3 e 5. Paulo enviou instrução aos crentes em Corinto, por intermédio de Timóteo, mas eles não o seguiram. Diante disso, Paulo enviou Tito para ensinar os que precisavam aprender. Quando os dois voltaram e se encontraram na Macedônia, Paulo ficou feliz porque o problema havia sido solucionado e a igreja de Corinto estava em boa forma espiritual, conforme 2 Coríntios 7, versículos 6 a 14. Porque através da palavra, né, e do Espírito Santo, né, que convence da justiça do justo pecado, Coríntios estava em boa forma espiritual, porque eles estavam muito ruins. Tanto que a gente, quando lê lá de Coríntios, vê que havia muito pecado na igreja de Coríntios, né? Falsos mestres, falsos profetas, e graças a Deus que Tito ali conseguiu, através do apóstolo Paulo também, ele próprio, entendeu? E o apóstolo Paulo ficou muito feliz no crescimento da igreja, né? Que através de Tito conseguiu aquela igreja se erguer, né? Voltar ao primeiro amor, vamos dizer assim. Número 3, sua missão em Creta. Tito acompanhou Paulo numa missão a Creta e permaneceu ali a fim de consolidar o trabalho do apóstolo naquela ilha. A situação em Creta era muito desanimadora. A igreja estava desorganizada e, pelas injunções do capítulo 2, seus membros eram instáveis na fé e relaxados no comportamento. As mulheres dóceis eram faladoras, bebedoras, as jovens casadas fretavam, muita coisa ruim. Por isso Paulo deixou Tito em Creta para pôr, em ordem as coisas restantes, conforme Tito 1, versículo 5. Não é claro que Paulo tinha deixado incompleto, a não ser a constituição de presbítero, enfatizando a necessidade de irrepreensibilidade moral e vida familiar estável. 6 vezes nessa carta curta, Paulo enfatiza a necessidade de boas obras, conforme Tito 1,16, conforme Tito 2,7 e 14, e conforme Tito 3, 1, 8 e 14. Embora deixe claro também que a salvação não pode ser ganha pelas boas obras, conforme Tito 3, versículo 5. Tito era um homem para as tarefas difíceis, confiável, com muito tato, e tranquilizou situação desesperadora em várias ocasiões. Quer dizer, Tito era uma bênção na vida da igreja, né? Então, com isso, nós lemos sobre a conversão, né, o ministério ali de Timóteo e de Tito, né, o início ali do ministério, e agora partimos para a conclusão. Como Deus preparou esses homens para servir o rei? Eles foram dotados de dons especiais.
o que equiparam de forma singular para o ministério nas igrejas, pelas quais eram responsáveis. O desejo de Paulo era que tanto Timóteo como Tito pudessem desenvolver os seus dons de liderança, por meio da devoção ao mestre e da autodisciplina. Quer dizer, eles precisavam, né, ter autodisciplina para poder ali, tudo aquilo que o apóstolo Paulo ensinou e viveu e que aprendeu com o apóstolo Paulo, eles tinham que repassar ali para a igreja. E apenas falando a verdade, né? A questão que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então eles teriam que pregar a verdade. E graças a Deus eles conseguiu erguer essas igrejas. Estava já vamos dizendo, caindo, né, em pecado, em tentação. Havia muitas senhoras idosas que estavam bebendo, falando demais, quer dizer, vamos dizer assim, fofocando, né? Então, isso aí foi muito bom, o trabalho de Timóteo e Tito. E graças a Deus, a igreja se recuperou. Então, agora nós terminamos essa lição, certo? Que é a lição 1. E na semana que vem nós vamos partir para a lição 2, que é a doutrina verdadeira. Então a gente vai ter o conhecimento da doutrina verdadeira, né? Pois a gente falou alguma coisa da verdade, né, que o apóstolo Paulo pregava. E na semana que vem, no próximo domingo, passaremos a estudar a lição 2. Então vamos agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa aula, pedir a sua bênção para todos nós. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse estudo, obrigado pela vida do apóstolo Paulo, pela vida de Timóteo, Tito, que trouxe não só para a igreja ali de Éfeso, a igreja da Macedônia, a igreja de Corinto, mas outras tantas igrejas ali que foram evangelizadas, que foram pregadas a Tua Palavra, porque isso não foi só para aquelas igrejas, mas é para nós hoje, porque a Tua Palavra permanece para sempre. Ela falou no passado, está falando no presente e falará no futuro, porque o Senhor é o mesmo, a Tua Palavra não volta vazia e tudo passará, mas como o próprio Senhor falou, a palavra de Deus não passará. Então nós louvamos e agradecemos por isso tudo, agradecemos por essa oportunidade de estar ministrando essa aula e que o Senhor possa estar nos abençoando nesse decorrer dessas aulas, são 17 lições, que o Senhor possa abençoar cada vida, cada um que estão assistindo através das redes sociais, que essas famílias possam ser abençoadas, seus lares, que tenham um domingo de paz, tranquilidade, segurança e proteção, uma semana abençoada e livra de todo mal, de toda enfermidade, Pai. Aonde a enfermidade haja cura, tanto física como espiritual. Isso nós te pedimos, nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então fiquem na paz, na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E até a próxima lição. Amém.